Hoje, começando aqui, mais um episódio da Vila Nova Podcast. Meu convidado de hoje, eu vou mostrar o currículo deles para vocês. Meu convidado de hoje, coordenador estadual do ProArmas, presidente da comissão da prerrogativa da OAB de Ponta Porã, diretor jurídico do Clube de Caça e Tiros de Ponta Porã. Senhoras e senhores, apresento Rodrigo de Oliveira Stout. Como que você tá, meu querido? Muito bem, graças a Deus. Fico muito contente pelo convite. Prazer estar aqui participando de mais um programa contigo. E hoje o assunto é bem relevante, né? Nós que somos das áreas agrícolas, a gente tem muito dúvida. Hoje o produtor tem muita dúvida referente ao assunto que a gente vai Sim. tratar. E o assunto principal hoje aqui é porte de arma na área rural. Então, assim, para a gente começar e tirar a dúvida, que eu recebi várias dúvidas dos produtores, primeira pergunta que eu vou fazer para você identificar, para quem está assistindo a gente, entender o processo. Qual que é a diferença entre posse e porte de arma? Olha, a diferença básica é que na posse a arma ela deve permanecer, via de regra, né, no local em que você reside ou que você trabalha. Ou seja, trazendo aqui para o pessoal que é da cidade, né, tem uma empresa, posso ter uma arma na empresa? Pode. Posso ter uma arma em casa? Pode também. Então a arma fica lá e ela só pode ser retirada daquele local, ou seja, transportada mediante autorização expressa da Polícia Federal, que é o que a gente chama de guia de tráfego, né, ou guia de trânsito. A Polícia Federal emite um documento com prazo de validade, te autorizando a levar do ponto A ao ponto B naquele lapso temporal. Isso é posse. Isso é posse. Se você transportar essa arma sem essa autorização, ou ainda que com essa autorização vencida, ou para um local distinto, você está cometendo o crime de transporte ilegal de arma de fogo. Aí a gente se enquadra num crime. Exato, ele está cometendo um crime. Certo. Tá? Então, posse, primeira a arma fica, vamos dizer assim, engessada, né? Então, posse como se fosse uma arma num Exato. local privado engessado. Exato. Não pode sair dali. Não pode sair dali, né? Agora, o porte é diferente. O porte é para você carregar consigo a sua arma, né? Para todos os locais que você vá, exceto alguns que são restritos pela própria lei. Por exemplo, pessoa que tem porte de arma de fogo, ela não pode ir em locais onde tenham aglomerações de pessoas, os prédios públicos, igrejas, etc. Assim, você tem um direito de portar essa arma para sua defesa, porém, existem algumas restrições também. Esse direito não é absoluto. E, claro, jamais pode fazer uso de bebida alcoólica ou qualquer outra coisa que altere sua condição psicológica, né? No caso, a pessoa toma remédio controlado, etc., a pessoa não pode portar a arma enquanto estiver sob efeito se o medicamento for muito forte. Até porque se começa a tomar remédio, não conseguiria nem porte, vamos dizer assim, hoje, né? Ah, depende, né? Depende, porque assim, na verdade, o teste, né? Tanto para você obter a arma para fins de posse ou porte, você necessariamente precisa fazer um exame psicológico, né? Você tem que participar de fazer uma prova. Nessa prova, a psicóloga afere se você possui algum impeditivo ou não para o uso de arma de fogo. Isso aí é a partir de critérios técnicos, etc. A psicologia ela é bem aprofundada nesse aspecto. O pessoal confunde muito posse e porte, né? Bastante, né? Confunde bastante, porque, veja lá, a questão da legislação armamentista no Brasil, do ponto de vista criminal, ela é relativamente recente. Ela veio a partir da Lei 10.826 de 2003, que o pessoal chama de Estatuto do Desarmamento, como o próprio ano diz, 2003. Então, antes disso, as armas de fogo eram tratadas como contravenção penal. Antigamente eu tinha uma arma de fogo, Você não era ia tratado como... Você não ia preso. Essa é a realidade. Você não ia preso por estar com uma arma. Não existia toda essa, como que eu vou dizer assim, toda essa pintura que eles fazem em volta das armas, que as armas são responsáveis pela criminalidade, isso e aquilo, né? Essa política desarmamentista que a gente vivencia no Brasil, ela veio de 2003 para cá. O Brasil sempre foi um país muito armado. E antigamente as pessoas tinham, né, o registro das armas de fogo. Eles começaram a surgir, salvo engano, na década de 50, se eu não estiver errado. E era concedido pela Polícia Civil. Porte de arma era concedido pela Polícia Civil.
Daí, quando veio o estatuto, né? Essa lei de controle de armas em 2003 transferiu a competência para a Polícia Federal. E aí foi quando começou a estrangular tudo, né? Aí começou a surgir regras, leis, Regra, lei, campanha, testes, ONGs, né? ONGs, e aí de tudo, apareceu de tudo um pouco. Isso, ONGs com estudos totalmente deturpados, entendeu? Porque você sabe, matemática, dependendo da forma como você coloca, né? Dependendo da matemática, 2 mais 2 dá 22. Entendeu? Agora, se você for querer partir desse princípio, vamos lá. No governo de 2018 a 2022, nós tivemos uma redução de aproximadamente 25% no número de homicídios no Brasil. E um aumento de armas em mais de 1000%. Entendeu? Então é um absurdo você falar que a arma é responsável pelo crime. Não. Não é responsável. Pessoas matam pessoas. Pessoas matam as pessoas. É verdade. E aí, por conta disso, as pessoas acabam se confundindo, principalmente as pessoas mais antigas. Quem é mais novo, né, é mais fácil de você explicar, mas o pessoal mais antigo tem aquele cacuete, né? Igual a história do funcionário, né? Prefere pegar um funcionário novo ou um funcionário antigo, né? É verdade. O funcionário antigo, ele tem aquela mania dele e tal, e não troca, adianta, não muda. O funcionário foi criado numa visão, numa ideologia, e o funcionário não muda. Aí você pega um novo, você consegue moldar, você consegue trazer ele justamente para os valores, para a visão da empresa de qualquer forma. Exato. Cara, na área rural, a gente vê muito produtor aí, hoje, eu que ando bastante em propriedades aí, existe muita dúvida, cara. O produtor rural, qual que quer ter? O produtor rural hoje que quer ter uma arma de fogo hoje na sua propriedade. Que infelizmente, vamos falar assim, infelizmente, a nossa região existe vários conflitos ainda, mediante enfim, terras indígenas, invasões e etc, e etc. Porte de arma de fogo na propriedade rural. O produtor que quiser ter, qual que é o primeiro passo que ele tem que fazer? Porque assim, eu vejo com todos os olhos, assim, para quem quer ter um porte, a primeira coisa eles vão lá e compram uma arma. Né? Ele não quer saber de onde vem, para onde vai, né? Eu acredito que existe um protocolo a ser seguido para ele ter uma arma de fogo hoje na sua propriedade. Como que se inicia esse processo? Como que o produtor rural deve iniciar esse processo para ter uma arma de fogo na sua propriedade rural? No caso, para defesa pessoal, você se refere, Seria, né? Defesa pessoal. Correto. Bom, quando a gente trata de direito à arma de fogo em propriedades rurais, esse conceito de posse que eu te falei, ele acaba se imiscuindo com o direito ao porte. Por que isso? Porque, infelizmente, né, durante um bom tempo, muitas pessoas foram autuadas pela polícia, responderam processos criminais por estarem carregando consigo uma arma de fogo numa propriedade rural. Correto? Correto. Lembra daquilo que eu te falei? A arma tem que ficar em casa, ela não pode sair de casa. Uma certo? Posse, certo. Posse. Mas se eu estou dentro da minha casa com a minha arma, eu posso andar com ela para onde eu quiser, dentro da área da minha casa. Então, uma casa tem 360 metros quadrados. Exato. Se você fazenda tem 1 milhão de metros quadrados, ou 2 milhões de metros quadrados. Exato. Então, assim, vamos colocar para um negócio pequeno, assim, para um sítio. Pode colocar ali 20 hectares, tá bom? Certo. Tá, 20 hectares. Essas pessoas que foram autuadas era por estar com a arma ali dentro do seu sítiozinho. Dentro da propriedade. Exato. E aí existia uma discussão muito grande no judiciário se era crime ou se não era. E aí o que aconteceu? O legislativo decidiu resolver isso daí e aprovaram uma lei em 2019 garantindo que o direito à posse ele se estende a toda a área da propriedade rural. Correto? Correto. Então, quem que pode ter a arma na propriedade rural? A pessoa que resida nessa propriedade. Né? Seja ali funcionário, seja ali proprietário ou então o gerente. Correto? Todos eles têm que ter direito. Melhor dizendo, possuem o direito. Porém, esse direito não é automático. Né? Tem que ser informado. O que acontece? Quando você vai adquirir uma arma para a defesa pessoal, você precisa fazer uma solicitação para a Polícia Federal, um requerimento. Nesse requerimento, você vai demonstrar que você possui capacidade psicológica para ter uma arma de fogo. Perfeito. Você fez o teu exame técnico e prático de tiro, você faz uma prova escrita e prova prática de tiro para mostrar que você sabe manusear o armamento. Certo. Você comprova que você não responde absolutamente nenhum processo criminal ou investigação. Se estiver em fase de inquérito, já é um motivo suficiente para indeferir o seu pedido.
Você tem que comprovar que você possui residência fixa e ocupação lícita ainda. Tudo isso. E além disso, você deve demonstrar como requisito principal o que eles chamam de efetiva necessidade. Antigamente na lei, ou melhor dizendo, na lei está escrito, você precisa declarar a efetiva necessidade para posse, correto? Correto. Recapitulando, então, assim, vamos lá. Para posse, dentro de uma propriedade, após a lei de 2019, dentro da propriedade eu posso transitar normal com a arma. Só que o que acontece? Você tem que ser o titular da arma e você tem que residir na propriedade. Certo. Então eu não posso, por exemplo, eu sou dono da propriedade, eu tenho um funcionário que nem mora na fazenda, vou emprestar minha arma para ele. Estou cometendo um crime. Não posso fazer isso. Agora a situação é totalmente diferente. A pessoa reside na fazenda, tem a casa do funcionário, ele mora lá, ele mesmo pediu uma autorização para a Polícia Federal para ter uma arma lá dentro, para defesa pessoal dele, da família dele, e essa casa está inserida dentro da área da fazenda. Então ele pode transitar por dentro de toda a área da fazenda. Desde que a Polícia Federal seja informada, então o funcionário pode transitar com... porque quando você faz o pedido de aquisição, você informa onde você mora. Certo. Uma das obrigações que você tem quando você possui uma arma de fogo é a de, se você alterar, ou melhor dizendo, se você se mudar de endereço, você tem a obrigação de informar a Polícia Federal que você está se mudando. Perfeito. Até mesmo porque você não pode transportar essa arma sem guia. Lembra do que eu falei lá atrás? Sim. Então você pede uma guia justificando a alteração de endereço e você, a partir de então, a Polícia Federal sabe que você mora naquele endereço. E a partir daí. Então o órgão regulamentador hoje é a Polícia Federal. Exato. Quando se trata de defesa pessoal, é a Polícia Federal. Exclusivamente dela. Exclusivamente dela. Exclusivamente dela. É a Polícia Federal. Sobre, então assim, vamos lá. Vou dar uma suposição para vocês aqui, para você me explicar. Eu estou na minha propriedade, vamos supor, eu tenho toda a autorização, informei a Polícia Federal lá. De repente, no Beabá, eu saí caçar algum animal que possui dentro da minha propriedade. E nesse intervalo de caça chega a patrulha rural, certo? Então assim, eu estou na minha propriedade, eu estou em posse de uma arma de fogo e chega a patrulha rural. E a patrulha rural pode me levar preso? Sim ou não? Se você não tem autorização para isso, você está cometendo um crime. Porque para você caçar animais no Brasil, no caso é o javali, que é o único tipo de animal que é permitido a caça, que na verdade é o abate, um controle de praga, você precisa ter certificado de registro no Exército como caçador. Certo. E você também precisa estar devidamente cadastrado no IBAMA como caçador. Certo. Se você não tiver esses dois documentos, que é o CR, mais autorização do CIMAP e mais autorização do dono da fazenda que você estiver caçando, no caso de quem é dono da fazenda não precisa. Mas, por exemplo, funcionário tem que ter autorização do dono. Funcionário para caçar dentro da fazenda tem que ter autorização do dono. Ué, a fazenda não é dele? Se for pego por uma fiscalização... A fazenda não é dele, quem autoriza é o proprietário da fazenda. Entende? Ou o gerente que tem poderes para isso. Entendi. Então eu particularmente entendo que sim. A pessoa pode ser responsabilizada, sim. E pior, nesse caso aí que você informou, não foi bem esclarecido se a arma ali é para defesa pessoal ou não. Se a arma for destinada à defesa pessoal, ou seja, uma arma que foi comprada pela Polícia Federal, está cometendo um crime. Porque essa arma... Que a arma também muda nesse caso? Exato. A arma tem que ser de caça? Exato. E qual a diferença da arma de caça para a arma de funciona defesa da seguinte pessoal? maneira, É calibre? É tamanho? Não necessariamente o calibre, mas a finalidade dela, Quando você adquire uma arma pela Polícia Federal, a finalidade dela é o quê? Defesa pessoal. Então o governo te concede uma autorização para poder se defender a vida sua, da sua família, de quem esteja ao seu redor, através dessa arma de fogo. É para isso que ele te deu essa autorização. Perfeito. Não para fazer outra coisa. Certo. A partir do momento que você utiliza essa arma para fim distinto do que lhe foi concedido, você está cometendo um crime. Porque o crime de porte ilegal de arma de fogo, ele não fala só portar arma sem registro, ele fala em desacordo com regulamentação, em desacordo com a norma. Se for para isso que ele te concedeu, você está cometendo um crime. Então, se você quer caçar, quer ser caçador, primeira coisa, você tem que tirar o seu CR no Exército e se tornar um caçador. Então, para ser caçador, o primeiro passo é tirar o CR. Exato, é o que o pessoal vulgarmente fala, vamos tirar o CAC, eu tirei meu CAC, quero tirar o CAC. Vamos colocar assim,
um jeito informal que o pessoal usa, né? Até, na verdade, ele é incorreto, né? O termo adequado é CR, que significa Certificado de Registro. Então, no caso de caça, o órgão regulamentador é o Exército. Exato. Não é a Polícia Federal. Que regulamenta as armas. Né? As armas, no caso. Para mim Exato. regulamentar as armas de caça, Exato. o órgão é o Exército. O Exército Brasileiro. Aí, então, o produtor tem que procurar o Exército. O Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro. Exato. Aí tem uma série de etapas que ele precisa seguir, né? Primeira coisa, ele tem que se filiar num clube de caça ou num clube de caça e tiro. Né? Ele tem que juntar toda essa papelada que eu mencionei para o outro caso. E, além disso, precisa de preencher uma série de declarações. Declaração de segurança na casa dele, né? Declaração das obrigações que ele tem como caçador. Enfim, caçador tem que caçar, né? Não basta a pessoa só comprar arma para deixar parada em casa. Tem que usufruir dela. Ele tem que usar, ele tem que caçar. E a partir daí, do momento que ele se torna caçador, ele pede autorização para o Exército Brasileiro para poder estar fazendo a aquisição de arma com a finalidade de abate de javali. Entendi. Entendeu? Essa é a finalidade. Essa é a finalidade. Não necessariamente abate de javali, mas caça, né? Porque o javali, na verdade, é regulamentado por outro tipo de portaria. Entendi. Nós estamos falando de IBAMA já. No caso do produtor pensar em caça, uma dúvida que é comum entre eles: eu posso ter porte de arma rural ou posse rural e urbana? Só rural e urbana? Posso ter os dois? Normal, pode ter normal, porque na verdade, quando você adquire uma arma no meio rural, você não vai receber um documento de porte de arma de fogo. Certo. Você vai receber o registro dela, CRAF, né, Certificado de Registro de Arma de Fogo. É isso que você vai ter. Não tem nenhum documento dizendo porte, você pode portar. Então, nada impede isso. Agora, se a pessoa está correndo risco de vida, o problema dele não é da porteira para dentro, é da porteira para fora. Certo. Certo? Teve problema com o vizinho por questão de Estrada. demarcação de terra, entendeu? Por questão de cerca, por questão de estrada, que um quer cascalhar e o outro não quer ajudar, o outro só está se aproveitando, né? Ou então porque arrendou a área e não pagou. Enfim, N tipo de problemas existem no ambiente rural. E ele sabe que esse vizinho está querendo matar ele. Ou seja, o problema dele não está dentro da propriedade, está para fora, porque ele vai sair. Ele vai para a cidade. E o que ele tem para se defender nesse caminho? Nada. Você quer um outro exemplo mais próximo da nossa região? Que nossa região tem apreensão de droga. Sim, em bastante. Propriedade rural. É isso. Correto? E às vezes, muitas, não raramente, as apreensões são feitas dentro da propriedade. O pessoal vê a polícia, fica com medo, né? Abandona o ilícito e foge. E no final, talvez até o produtor Exato. acaba pagando o pato por isso. Eu tenho um caso desse, que o produtor foi ameaçado porque chegou até ele a informação de que ele teria denunciado. Ele teria ligado para a polícia e por conta disso que esses criminosos ficaram no prejuízo. É um risco real de vida. Teve uma apreensão. Uma outra situação que eu tive também, a pessoa adquiriu defensiva agrícola, defensiva não funcionou, entrou em contato com a pessoa que vendeu, a pessoa passou a ameaçar ele. E fomos ver, a pessoa já tinha respondido processo de homicídio, inclusive já tinha sido condenada por 3 vezes por ameaça. Uma pessoa que já tinha o pessoal fala capivara, né, uma ficha criminal. Então, o agrônomo foi lá, vendeu, não funcionou, e aí ameaçou o cara. Falou assim, e o pior... Se você não me pagar, é bala. Não, e ele tentou inverter a situação, falou, você sabia que era contrabandeado, você tá comigo nessa, inclusive, aquele pessoal que a gente vendeu, os meninos vão cobrar aí. Tá? Não, sem vergonha no último. Então, você entende a diferença? O risco de vida da pessoa, ou melhor dizendo, o risco é referente à pessoa. Certo. Né? Você tem uma hipótese concreta quando está tratando de porte de arma. Quando você fala de posse, esse risco é abstrato, entendeu? Assim, olha, a região aqui é perigosa, preciso por causa disso, daquilo, né? A patrulha rural fica a tantos quilômetros daqui, certo. Existe só uma viatura para atender centenas de fazendas, isso e aquilo, né? Até chegar não dá tempo, preciso de uma arma, beleza. Então você está tratando de posse. Uhum. Agora não, olha, estão correndo atrás de mim, estão me perseguindo. Eu vou sofrer um atentado contra a minha vida ou contra a minha família. Você viu a diferença? Sim. Posse e porte. Diferença crucial entre as duas também é o quê? Que no porte,
você precisa comprovar, sim, você tem que deixar, assim, o delegado, né, que vai analisar o teu pedido, você tem que deixar ele absolutamente sem dúvidas de que você precisa. Caso contrário, vai indeferir. Vai indeferir. É uma norma excepcional, né? Nós vivemos um governo desarmamentista, né? Mas isso é fato, né? Como eu disse, há 20 anos tem uma política desarmamentista no Brasil, né? Se for entrar em processo, vou falar assim, questionamento hoje no nosso governo, o desarmamento total é a lei primordial, né? Vamos falar assim, hoje no governo. Então, resumindo, né? A pessoa, eu quero uma arma para defesa da minha propriedade, compra pela Polícia Federal. Quero caçar bicho, tira o CR, compra uma arma própria para isso. Quando eu for caçar, posso levar as duas? Que pode surgir essa dúvida. Pode. Eu tô dentro da minha fazenda, então eu posso levar a minha arma aqui para defesa pessoal e posso levar a arma da caça. Certo. Aí passa lá, Polícia Militar Ambiental. Peraí, fala assim, não, peraí, você tá com 2 armas aqui, você falou que vai caçar e, enfim... Que certeza, que ele tem que você não tá usando a da defesa pessoal? Isso. Você vai arrumar pra cabeça. Certo? Então larga em casa, usa a sua arma da caça. Ah, mas eu quero ir com uma curta e uma longa. Não tem problema. Vai com uma longa e uma curta, que esteja na caça. Não mistura as coisas. Né? Entendi. Aí tem que... Literalmente. Pra defesa pessoal. Pra caça e pra caça. Defesa pessoal, concordo. Exato. É uma dúvida que Evita, entendeu? Evitar problema hoje é o principal fato dentro do campo, né? E sobre, falamos assim, entramos nesse assunto sobre evitar problema, a gente tem, não só na nossa região, mas em várias situações do Brasil, que a gente tem muita invasão, né? A gente já viu várias reportagens aí, várias propriedades sendo invadidas devido a briga territorial, literalmente, né, do governo, que não delimitou, enfim. São várias questões, enfim. E me perguntaram já várias vezes isso aí. Quando um proprietário rural tem a sua propriedade invadida, qual que é o primeiro passo que ele tem que fazer hoje, assim? Eu tenho lá uma fazenda e invadiu ela. Para quem eu ligo e o que eu devo fazer hoje? Depende, né? Tudo depende. Esse que é o problema do direito, né? Depende. Mas o agrônomo também fala depende, né? Depende da situação. Falamos junto até. Situação, a pessoa mora sozinha na fazenda. Né? Proprietário, esposa, 2 filhos. Entraram 50 invasores. O que ele pode fazer diante disso? Pode ligar para a polícia, registrar um boletim de ocorrência, entrar com uma ação judicial para que essas pessoas sejam retiradas de lá. Correto? Uma ação de reintegração de posse. Isso seria uma ação de reintegração de posse. Exato. Esse é um dos caminhos. Agora não. Eu tenho condições de retirar aquele pessoal de lá. Pode fazer isso? Pode. Isso aí é previsto. Pode juntar o vizinho, ligar pro vizinho e falar assim, cara, vem aqui, vamos desapropriar que invadiram minha propriedade. Vamos arrancar esse pessoal agora. Só que tem que ser imediatamente após a invasão. Quanto tempo? Não existe. Por isso que eu te falei, depende. Quanto tempo? Porque é a dúvida sempre dos caras. Invadiram lá, eu tenho que tirar eles em 10 horas, porque senão eu vou perder o direito. Não são horas. Não é assim. É assim que você conseguir. Entendeu? Então, por exemplo, você tem vários vizinhos. Até você conseguir juntar todo mundo. É claro que tem que ter um prazo razoável. Você não pode querer resolver isso aí depois de 3 dias. Entendeu? Mas depois de horas não existe problema. Mas não existe um parâmetro. Olha, são tantas horas. É assim que você conseguir. É o que a gente chama de desforço imediato. Que é o quê? É você reaver a posse da terra que foi temporariamente perdida por decorrência de uma invasão. Fazendo um paralelo, ela equivale como se fosse a legítima defesa. Né? Certo. Legítima defesa é o quê? Repelir injusta agressão atual iminente utilizando-se de meios moderados. Certo. Né? Esse é o conceito de legítima defesa. Uhum. Para o desforço imediato, é praticamente o mesmo requisito. Você tem que se utilizar dos meios moderados e a agressão tem que ter acabado de acontecer. Entendeu? Ou está prestes a acontecer. Certo. Então, acontece. O pessoal armou as tendas para fora, por exemplo, movimento sem terra, etc. Acontece isso também. Certo, acontece começaram a montar barraco. Lá fora, na minha propriedade, da cerca para fora, começaram a montar barraco. Começou a montar barraco. Primeira coisa, liga para o advogado, registra um boletim de ocorrência e ajuiza uma ação de interdito proibitório. É uma ação que tem a finalidade de impedir que essas pessoas venham entrar. Seja, e se entrar, eu tenho essa ação, eu estou respaldado juridicamente, o produtor está respaldado juridicamente. Quando você entra com interdito proibitório, você pode inclusive pedir uma escolta policial para fazer assim, para
né, fazer a segurança ali temporária, não a sua segurança, né? Sim. Mas para evitar que a invasão venha acontecer. Aconteceu a invasão, tem que tirar as pessoas. Como? Posso usar arma? Não posso? Depende. As pessoas estão armadas? Tacar tudo no estilinho. Entendeu? A pessoa tá armada? Não Flecha, tá. Como é pedra. que você vai atirar numa pessoa que tá desarmada? Não, mas a pessoa tem flecha, tem pedra, tem pau, entendeu? E eu entendo o seguinte, elastômetro, né, bala de borracha, para começar, bala de borracha, fogos, né? Agora chegou perto, aí infelizmente eu não tenho como dizer se defenda ou não. É porque é o seguinte, a partir do momento que a pessoa ultrapassou 7 metros, ou melhor dizendo, está a 7 metros de distância e está com uma arma branca, você já está numa área de risco letal. Porque existem estudos que dizem o seguinte, que a pessoa leva, um agressor, ele leva aproximadamente 2 segundos para percorrer uma distância de 7 metros. Uma pessoa com uma faca a 7 metros, em 2 segundos ela está esfaqueando. Uhum. Que é mais ou menos o tempo que leva para uma pessoa, vou colocar assim, relativamente treinada, sacar uma arma e efetuar o primeiro disparo. Então, a partir do momento que entrou em 7 metros, subentende-se que você já está autorizado a atirar. Agora, vai atirar onde? Na perna, no peito, na cabeça? Primeiro, não adianta nem falar, porque na hora do nervoso não vai lembrar de nada. Né? Só vai fazer. Teve casos aí de preferência, atira na caixa para não errar o tiro, né? Na verdade, teve casos aí de invasão de propriedade onde teve confronto armado, né? Acabou virando notícia, né? Enfim. Acontece, porque a pessoa não quer entregar aquilo que ela tem. Tudo que a pessoa tem, muitas vezes, é só os sítios. E o produtor acabou indo preso por causa disso, porque se fez do uso da arma de fogo, literalmente, para tentar recuperar a propriedade dele. Aí a gente já tá saindo um pouco do desforço imediato, estamos entrando na parte da legítima defesa. Você vê como é que é complexa a situação, né? Ela pode evoluir dependendo da situação. Por isso que as respostas sempre são depende. E sempre que a gente fala em legítima defesa, a gente nunca pode esquecer o quê? Que o conceito é o quê? Repelir a ameaça. Não significa matar. É o quê? Você tem que fazer com que a ameaça pare. Às vezes pode ser disparo para cima. Pode ser por meio da morte, pode não ser. Tem caso aí, tem um vídeo que eu vi nos Estados Unidos, a pessoa toma acho que 15 tiros e tá em pé ainda atirando os policiais. Entendeu? Agora, tem vídeo que você deu 2, 3, a pessoa já foi, morreu. Então não tem como te dizer. Agora, o intuito sempre deve ser o quê? Se defender e não matar. Se precisar matar, aí é consequência. Então assim, proprietário rural, agricultor, teve sua área invadida. Então assim... Procure seus direitos, pode chamar vizinho para reintegração de imediata. Sobre o uso de arma de fogo, enfim, a gente não recomenda, mas se possível, em último caso, né, tiver que usar. Correto. E outra, independentemente da forma, a pessoa vai responder. Entendeu? Vai ser autuada, né, pode ser presa ou não. Então, por isso que eu sempre recomendo. Primeira coisa, qualquer situação de conflito, eu não estou falando só rural. Qualquer problema que possa evoluir para alguma coisa séria, ligue para um advogado. Na verdade, todas as pessoas deveriam ter um advogado já. Acho que se as pessoas tivessem advogado, cada uma, a gente não tinha tanto problema na sociedade assim. Eu acho que as pessoas não sofriam tanto golpe, para começar. As pessoas não respeitariam um pouco mais o próximo. Né? As pessoas saberiam se prevenir de prejuízos futuros, né? Fazer contrato, etc. Você tem que ter um advogado. Quem não tem advogado hoje em dia, ainda mais no Brasil, é uma situação bem complicada, né? É um país que não tem segurança jurídica nenhuma, né? Falando de segurança, você que é do movimento Pro Armas e diretor jurídico do Clube de Caça e Tiro de Ponta Porã, hoje, por Rodrigo, a gente vê, não só no campo, mas a gente vê bastante na cidade muita insegurança mesmo, né? Da parte do governamental, seja municipal, estadual ou federal, a gente vê muito desacato não, a gente vê muita falta de segurança. Literalmente hoje, vamos dizer assim, a gente vê várias situações, não só na nossa cidade, mas em diversos outros lugares, vários problemas de segurança. Hoje, se o Rodrigo tivesse o poder de melhorar a segurança, por onde você começaria?
Ah, da onde? De ponta daqui? Vamos falar de segurança rural. A segurança rural, vamos falar. Se fosse melhorar a segurança rural, por onde você começaria? Ai, cara. Segurança rural, vamos falar. Por onde você começaria? Isso é um problema muito grave, cara. Um problema muito sério. Não tem solução simples para problema complicado. Né? Problemas complexos, soluções complexas. Né? Não tem como ser uma solução simples. O que viria na tua cabeça assim hoje? A primeira coisa tinha que inserir na Constituição Federal o direito à legítima defesa da propriedade, né? Que é o... Como é que chama? Invadiu a propriedade, Fogo. bala. Na minha concepção deveria ser assim. Certo. Mas, né... Mas infelizmente nós estamos num país que a lei... É claro, e além disso, são várias medidas, entende? É a mesma coisa... Eu vou sair um pouco da resposta, mas vou voltar. Certo. Tá? Para formular o raciocínio. É a mesma coisa de você ter uma arma de fogo na propriedade rural. Vai resolver o problema? Não. Vai. Entendeu? Não Se vai. eu não sei atirar com a arma, vou botar a arma aqui e falar, vai arma, me defende. Não vai. Igual o Ela pessoal não vai fala. se tirar sozinha. Igual o pessoal fala, né? Armas matam pessoas. Né? Vai a arma, mata. A arma vai disparar sozinha? Me defende. Certo. Não adianta nada. A arma não dispara sozinha. Primeira coisa, se você não treinar com a arma, a chance de você morrer num confronto é altíssima, principalmente se for pistola. Eu não sei se você sabe, a forma como você segura uma pistola pode causar uma pane que impede que você efetue o segundo e os disparos subsequentes. Sabia disso? Não sabia disso. Pois é. Essa é uma característica de pistola. Certo. Se você segura ela longe do beaver tail, né, que é o rabo de castor, você desperdiça energia e você causa uma pane. Ou seja, o primeiro disparo sai, só que a cápsula não chega a ser ejetada e a segunda munição não chega a entrar na câmara. Você causa uma pane. Então, se você não treina, vai fazer besteira. Você tem uma propriedade rural e a cerca vive aberta. O que adianta? Não adianta nada. A cerca tem que ficar cadeada. A porteira, no caso. Certo. Confundi. Porteira cadeada. Tem condição? Por que não coloca uma câmera de reconhecimento facial na portaria? Começa por aí. A tecnologia tá aí hoje. Pois é. Nós temos que começar a usufruir para segurança também, O pessoal né? tá usando drone para plantar. Esses Tá, drones grandes, de 40, drone 50 para litros, plantar, né? drone para aplicar, começar a usar drone para monitorar aí também. Aí a pessoa não quer colocar uma câmera na porteira. Não, é gasto. É gasto, é caro. Começa por aí. Outra coisa, propriedade. Por que não coloca uma câmera domo? Aquelas que puxam 2, 3 quilômetros. Inclusive, você pode programar essas câmeras para elas buscarem conforme a movimentação. Elas têm essa opção. Porra, tá parado, apareceu alguém, ela puxa lá 2 km se precisar. Você tem isso aí também, um alerta. Certo. São várias camadas que você... Várias ações que precisam ser feitas que precisam ser adotadas para chegar na segurança geral. Exato. Assim, não é uma coisa isolada que vai te dar segurança. Depois disso, da câmera, tua sede é toda aberta. É comum, né? Você vai chegar hoje a fazenda, vai chegar na fazenda, chega, tem um cara ali tomando tererex, 3 cachorros ali, tranquilo, tudo aberto. Não tem um alambrado, não tem uma delimitação do que é sede e do que é área rural. Não tem. A pessoa pode fazer isso daí. Então, a partir daí, você já está criando outra barreira de proteção. Principalmente para invasão noturna. E dentro dessa cerca, cachorro. Depois do cachorro, você vai ter arma. E se você não quiser fazer outras coisas, tiver umas ideias meio diferentes, né? Botar choque na cerca. Não, eu não falo nem choque, mas... Se você quiser montar eu já vi produtor colocar choque, eu já vi produtor... Câmera hoje já é realidade. Se quiser montar isso aí, se quiser botar sala do pânico, se você quiser fazer um monte de coisa, dá pra você fazer. Então, são uma série de medidas. E a mesma coisa com relação, você falou assim, resolver o problema do campo. Tem que ter segurança jurídica. O pessoal aprovou o marco temporal. O que adianta? O Supremo tá lá até hoje sem julgar isso daí. Conflito indígena persiste até hoje em diversos estados do Brasil. É vários fatores hoje que interferem no produtor rural e traz uma... É igual você falou, traz uma insegurança jurídica tremenda. Exato. Produtor, né? E a grande maioria dessas pessoas, se não forem 99%, são pessoas que vieram por conta de programa de incentivo do governo para povoar uma região que era praticamente inabitada. Essas pessoas receberam títulos do governo e agora não podem exercer a posse. Então, dessa situação de conflito.
Questão do MST, a mesma coisa. Né? Olha o tanto que aumentou nesses últimos anos. Não, você pegar É um hoje... absurdo. Vamos falar do produtor rural hoje. Absurdo, entendeu? Então é o governo federal incentivando isso daí também. Sim. E o próprio governo não dá nenhum... Lógico. O próprio governo não dá nenhum auxílio jurídico hoje para produtor rural, né? Tanto em questão de invasão de indígena, quanto invasão de MST, como invasão propriamente dito de segurança de porte de arma. Porque se parar para pensar hoje, Exato. tem casos que o produtor planta e não sabe se vai colher. Exato. Porque o vizinho dele é índio. O vizinho dele é índio. E aí, numa dessa, inclusive houve na nossa região, que o cara aplicou herbicida na lavoura dele e um índio se intoxicou e deu... No final, o produtor rural foi quase preso. Porque intoxicou com agrotóxico o índio que estava andando na rua e não estava fazendo nada. Mas o produtor estava cuidando da propriedade dele. Não, Então, assim, e cadê a prova de que... Cadê o nexo de causalidade, né? Ou seja, o liame entre uma coisa e outra. entendeu? Então, assim, aconteceu várias coisas assim. Hoje, o produtor rural, juridicamente falando, ele não tem muito acesso jurídico, né? É muito, eu acho. Hoje, juridicamente falando, pro produtor rural, é muito, eu acho que eu posso fazer isso. Exato. Eu acho que eu posso ter um porte de arma. Eu acho que eu posso delimitar uma cerca. É muito achismo, né? Então, assim, o que eu vejo dos produtores rurais existe realmente. E aquilo que você falou é válido. Eu acho que todo produtor rural devia ter realmente um advogado de confiança para que possa orientar ele de uma maneira correta, de maneira que vai agir. Que maneira Exato. que vai agir. Porque eu também sou produtor rural, eu também sei os meus direitos. Então eu sei que pode ter uma invasão, eu sei que pode alguém invadir. Não, eu não estou falando só de índio e MST, não. Existem hoje pessoas de má índoles que com Exato. certeza vai entrar para roubar a sua fazenda. Que é o principal. É o principal e vai roubar até ferramenta, que tem casos direto aí. Olha. Roubar ferramenta, ó, eu já vi na área rural, roubam ferramenta. Eu já vi na área rural roubarem semente. Eu já vi na área rural quando descobrem que um herbicida ou um inseticida de valor agregado roubam inseticida e fungicida. Sim. Na nossa região nem tanto, mas no norte tem muitos proprietários de fazenda que já pegam, quando chegam os galões de herbicidas, enfim, de defensivo agrícola, começa a marcar já. Porque há muita roubo mesmo. Sim. Senta dentro da propriedade, geralmente a caixinha a casa onde guarda é afastado da sede devido para evitar qualquer contaminação. Então, assim, é afastado e aí, cara, tem roubo. Sim. Tem roubo. E aí, do nada, já me aconteceu de pessoal ligar e falar assim, ó, tem o tal herbicida para vender a tal preço. Peraí, de onde vem isso aí? Entendeu? E acaba alimentando um mercado clandestino que, infelizmente, existe. Exato. Então, num ponto desse, eu vejo muito que o produtor deve realmente procurar o seu direito para que realmente ele esteja respaldado. Ó, aconteceu isso. Exato. Então eu vou fazer isso. Olha, a gente não precisa ir muito longe. Você lembra no passado? Teve aquele problema do Lázaro. Foi ano passado, né? 24. A caçada do Lázaro. Aquele... Você viu quantos sítios ele invadiu? Quanto tempo ele ficou naquela situação? Invadindo sítio após sítio. Sabe qual foi o único sítio que ele não invadiu? Que tinha uma arma. Porque o cara estava armado. Porque tinha uma arma. Entendeu? Então, assim, nós não estamos isento disso acontecer. Olha, essa situação do maluco ali, do maníaco ali de Antônio João. O cara aparecia na estrada e atirava nas pessoas. Tá lembrando disso? Aconteceu na nossa região. Pois é, se um doido desse aí pega e entra na tua propriedade. Pegar tua esposa, tua filha. Quem vai saber? Entendeu? Se é uma pessoa que tá fugindo da polícia, que é comum isso. As pessoas abandonarem o carro na estrada, foge pra mata, entra na reserva de algum lote aí, acaba chegando na tua sede. Pra quê? Pra querer te sequestrar, tomar carro, arma, essas coisas. Isso acontece bastante. Acontece, é lógico que acontece. E não é só na região de fronteira, é Brasil inteiro. Exato. É Brasil inteiro que acontece. Exato. Então, assim, as pessoas precisam parar e refletir o seguinte: peraí, se o Estado é incapaz de me dar segurança, de me proporcionar segurança, com que autoridade ele tem, com que moral ele tem de me impedir de ter uma arma, de fazer a minha própria segurança? É isso que as pessoas precisam entender. Que não é a arma que mata as pessoas matam porque elas são por N motivos. Tem questões sociais, questões de região, né, que nem você pega no Nordeste.
que mais tem é pessoa esfaqueada, morte por arma branca. Que a imprensa não E não é informa, pouco, e viu? não aparece. É muito. E pega a imprensa e acaba abafando aquela situação. Estado entendeu? mais armado do Brasil, Santa Catarina. Proporcionalmente falando, não em números gerais. E é um dos Proporcionalmente. estados mais seguros. Exato. E é um dos estados mais seguros, onde a criminalidade é baixa. Exato. Entendeu? Tanto no rural como, enfim. Entendeu? Então, assim, as pessoas precisam levar a questão da segurança com seriedade, com menos fígado, entendeu? Porque, infelizmente, é muito enviesado, né? E agir mais com a razão e mais com estudos técnicos. É o que falta no Brasil. Então, se você me fala qual seria a solução, Rodrigo, para resolver o problema no campo, primeira coisa, estabilizar essa questão no marco temporal. Segunda coisa, corte total de financiamento de ONGs por parte do governo federal. Proibição total de financiamento dessas ONGs, ou melhor dizendo, de qualquer ONG por parte do governo federal. Acaba com isso. Terceira coisa, assegurar o direito de propriedade, direito da defesa da propriedade. Entrou, na minha concepção, tinha que ser isso. Que aí acaba a graça. Invadir a propriedade Acabou do outro graça, não é tua, não entendeu? é tua. É lógico. E quarto, se existem pessoas que estão precisando, eu acredito que existem, né? De reforma agrária. Uma reforma agrária é séria, entendeu? Não igual aqui que o pessoal quer arrancar a terra do pessoal que tá ali bonito. Não, mas o que eu falo assim, Entendeu? reforma agrária hoje, eu sou da área agrícola, Rodrigo, eu vou te falar. Reforma agrária hoje no Brasil, ela é necessária, mas infelizmente ela é conduzida por pessoas que não entendem nada. Não, mas é isso que eu falo, no Brasil nada é sério, entendeu? Você vai falar de criminalidade, sabe quantos por cento dos homicídios são esclarecidos no Brasil? Não, não sei. 8%. Cada 100 pessoas mortas por homicídio, 8 é esclarecido. Exato. E aí só eu tô te dando uma média geral. Certo. Então tem estado que é 1, tem estado que é 12. Certo. Tá? Como é que você diz que as armas causam esses homicídios? Como é que você afirma, como é possível afirmar que essas mortes foram causadas, vamos colocar por disparo de arma de fogo, tá? Foram ocasionadas por armas registradas. Sendo que você não sabe nem a autoria. Você entendeu como é que é falho? Mas entra naquilo que eu volto a fazer. Vou fazer uma reforma agrária. Tá? Vamos falar assim, fazer uma reforma agrária. E não é só na área rural, não é só na reforma agrária, é em qualquer setor do governo que eu vejo, infelizmente, é a realidade. Reforma agrária. Vou fazer reforma agrária. Quem eu coloco para fazer reforma agrária? Um cara formado em outra coisa. O cara não sabe o que é uma reforma agrária. O cara nunca viveu isso. E não estou falando só de reforma agrária. Você pega hoje a infraestrutura hoje. Quem provavelmente, vou falar assim em português claro para você, quem dá as canetadas lá para diminuir porte de arma, caramba, não sabe nem o que é 9mm, 45... Não sabe nada. E espingarda de 38, 22, não sabe nada, entendeu? Exato. Os caras não sabem absolutamente o que é 9mm e 45. Para eles é tudo arma de fogo. Exato. E é por isso que eu falei, essas pessoas, quem quer ter arma de fogo, é indispensável que faça um curso de defesa com arma de fogo. A pessoa tem que saber manusear uma arma de fogo, tem que saber solucionar panes, a pessoa tem que saber se ela se habitua ou não com aquele tipo de arma, com o tamanho da arma. Tudo isso interfere. Não adianta nada você querer ter uma pistola pequena para fazer uma defesa rural. Não adianta nada. Não adianta nada. A pistola dessa aí, se você for um excelente atirador, você vai atirar ali 50, 70 metros. Excelente. Tô falando altíssimo nível. Sim. Um atirador normal, 10 metros, 15. Olha lá. Entendeu? Com outro tipo de arma, com outro tipo de calibre para se defender assim. Faz sentido, cara. Treinamento. E hoje tudo na vida é treinamento. Treinamento, entendeu? Agora, totalmente diferente você pegar, por exemplo, quero defender a propriedade rural. Que arma que eu vou comprar? Você pode comprar até uma carabina 357 Magnum pela Polícia Federal. É uma arma excelente para defesa. Agora, você tá habituado com ela? Você sabe atirar? Você sabe atirar? Você sabe manusear? Então, gente, quem quer ter arma de fogo, quem quer ter posse ou porte de arma de fogo, primeiro passo, porte. Tem que começar... Vamos começar com o curso. Não, do porte, se você não fizer curso, você nem passa. Verdade? Quanto tempo dura um curso de arma, assim? Geralmente? Depende, 1, 2 tardes. Depende do curso, né? Depende do nível, né? Que tem curso de entrada, intermediário, avançado, tem um monte, né?
Defesa pessoal, entra tudo. Não defesa pessoal de combate, né? Isso aí já é mais destinado para a força policial, né? Uhum. Você desarmar, etc. Isso é uma medida bem extrema, se tiver que entrar nisso, né? Mas, vou colocar aí, um curso de um dia já é um curso que dá para aprender muita coisa. Já dá para aprender. Já dá para aprender bastante. Você que é do clube de tiros, o clube de tiros oferece esse tipo de curso hoje, aqui em Ponta Porã? Sim. Oferece esse tipo? Sim. Então, assim, a pessoal de Ponta Porã, proprietário rural que quer iniciar esse processo. Então, pode procurar o clube de tiro. Exato. Então, ó, gente, para quem sabe aí, isso aí é bacana, legal. Para quem quer fazer curso, para ter posse ou porte de arma, inicie-se por um curso, procure o clube de tiro da sua cidade. Exato. Né? Você hoje que faz parte desse clube de caça e tiro de Ponta Porã, diretor jurídico hoje, pode se procurar vocês que vocês vão encaminhar para um curso. Tranquilo. Quero treinar o gerente da minha fazenda, eu posso? Normal. Só que é diferente, né? Você quer fazer um curso ou treinamento? Não, vamos lá. Qual que é a diferença no caso do aporte de arma do curso e de um treinamento? Treinamento, no caso, eu faria, vamos ser para mim. Eu quero dar um treinamento pro meu funcionário. Posso mandar pro clube de tiros também para fazer isso aí? Porque treinamento você faz sozinho, né? Treinamento faz sozinho. Treinamento é você na pista, né? Certo. Via de regra. Curso, você tem um instrutor ali para te orientar, te auxiliar e te fiscalizar, né? Certo. Então, treinamento você só pode fazer quando tem CE. Certo. Então, treinamento só faço quando eu tenho CE. Exato. O curso, eu posso dar um curso pro meu funcionário saber manusear uma arma. Normal. Posso. Aí pode. Pode. Exato. Ah, eu tenho um funcionário gerente da fazenda, fica sozinho lá, fala assim, ó, fulano de tal, vou mandar você lá pra você. Até mesmo pelo seguinte, né? Como é que a pessoa vai passar na prova se ela não tem direito nem a fazer um curso? Certo. Entendeu? Então é como se fosse um pré-requisito, né? Apesar de não estar previsto na lei, você tem total direito de fazer quantos cursos você quiser. Agora, participar de um clube, treinar, fazer prova, aí é só para quem tem CR, inclusive CR de atirador. Entendi. Eu não posso sair atirando por aí. Não. Não, acabou com isso. Acabou com isso. E se a gente for entrar nesse assunto aqui, nós vamos ficar até amanhã. Você vê tanta barbaridade que foi feita. Não saiam dando tiro por aí, não saiam, isso é perigoso. Crime, 2-4. Isso é crime, segundo o Rodrigo hoje, nosso convidado, isso é crime, não dá tiro, entendeu? Uma coisa é ter dentro de casa, outra coisa é sair da tiro. Não, mas na área rural pode atirar, não tem problema. A área rural tem áreas, extensões grandes. A área rural não tem problema, você só tem que tomar o cuidado pra não passar pro vizinho, pra, né, não colocar ninguém em risco, só isso. Eu tenho uma mata lá, o cliente tem uma mata lá, vamos supor. Tem um paredão lá. Paredão lá, pode ir lá, dar tiro e treina. O problema é o seguinte, quando você compra arma pela Polícia Federal, são 50 munições por ano, né? Só pode isso também? Então se você for Mas atirar... não pode comprar depois? Não. Não? Ele não deixa informar, chegar lá e falar assim, ó, eu dei tiro no fulano, no ciclano e no Beltrano. Posso comprar mais munição? Não pode? É 50 por ano só que pode? 50 por ano. De qualquer calibre? Pela Polícia Federal. 50 e de caça? por arma. Oi? E de caça? De caça no caso do Exército? Salvo engano, 500, se não me engano. Mas 500 é bastante tiro. Não é bastante, é pouco, na verdade. Depende de quem vai, né? Tá bom. Eu conheço gente que gasta em um mês. Né? Não vamos mencionar nome, não vamos... Depende, né? Depende, né? Eu vou me registrar pra caça, mas pra quê? Vou caçar o que eu quiser, o cara vai falar, né? Mas assim, essa eu não sabia. Então eu tenho munição limitada pra comprar. Exato. E outro, o problema da caça é essa destruição que o javali faz, né? Tem propriedade aí que ele causa 10% de perda, né? Meu Deus, mais? Isso é um absurdo, 10, 15%. Pega aí lavoura de milho, que a gente está iniciando a segunda safra agora, o problema que o javali faz na lavoura é absurdo. Aí a pessoa foi lá, a safra ali já não, né, infelizmente não se desenvolveu bem, não teve muita chuva, ficou muito seco. Aí veio o javali. Já tem prejuízo, aí vem o javali. E come o que sobrou. Pra fazer a trinca só falta geada, né? Aí perde tudo, né? Aí você esquece. Aí você pega um governo que corta o financiamento. Assim, tá, né? Agora voltar atrás do plano safra, né? Voltar atrás. Outro assunto bem delicado. Uma situação complicada. Entendeu? Mas bem... Mas essa da quantidade de tiro eu não sabia, E a diferença é a seguinte, você como caçador, você pode ter 6 armas, né? 2 restritas e 4 permitidas. Aí o que é permitido, né? A gente tá falando permitido, restrito, e não falamos sobre o que é permitido e o que é restrito, né? Uhum. Você percebeu isso aí? O que é permitido e o que é restrito? O que é permitido? Em arma curta. Ou seja, arma de porte, arma que você consegue carregar na cintura. Até, no caso de pistola, até o 38 TPC,
que é um calibre que acabaram de inventar aí, que pra mim tinha que ser extinto. Então vamos colocar 380 para ficar mais fácil. Revólver 38, tá? Carabina de repetição até 357. Espingarda até o calibre 12 e tem que ser pump, né? O pessoal fala, né, a punheteira, né? Tem que ser nesse sistema, né? Que você tem que manobrar ela a cada disparo. Isso é permitido. E o que é restrito? É o que está acima disso. Então, por exemplo, você pega ali o revólver 357 Magnum para cima, pistola 9mm para cima. Pra caça. Tanto geral. Faz. Tem gente que caça. Eu tô falando que é o calibre, né? Certo. Agora, se é adequado ou não, aí é outra conversa. Né? Mas você pega 9mm para cima, nas armas longas, raiadas, né? Você pega ali a 44 Magnum para cima, então 44 Magnum, 308, né, que é o 762, só que para caça, né? Sim. Ela tem um pouco mais de volume interno da cápsula, um pouquinho mais forte. Sim. Mas você não consegue atirar em repetição, estoura. 556, 3006, enfim, calibrão, né? Tem gente que gosta, eu prefiro calibrão, né? Porque o bicho é perigoso, se o bicho te pegar, ele te mata, né? Então o produtor rural que for registrar... Tem que bater e parar, não vai tirar coisa fraca, não. Não, produtor rural, então, que for registrar arma pra caça, não venha, registra lá, mas não sai comprando uma .50 aí pra dar na tira de javali. Não, .50 não pode. .50 é um calibre que a gente não tem acesso. Arma de Na verdade, eu nunca vi, né? Arma de calibre grosso aí, gente. Vamos começar com 38, com... uma espingardinha aí pequena. Não, aí você tá querendo que eles morram. Você quer que o povo morra? Não, aí não. Aí tá errado. Porque o bicho é perigoso, cara. Se ele te pegar, ele te mata. Então você não pode correr risco. Pessoal que caça com arma de calibre, vamos colocar assim, calibre fraco, é quem caça com cachorro. Sim. Você vai lá e solta 15 cachorros, 20 cachorros, acua o bicho. Aí você solta mais os cachorros de agarre. O pessoal usa muito dogo argentino, pitbull, né? Com colete de Kevlar, né? Pescoceira, etc, para proteger o animal. E aí depois que o bicho tá lá imobilizado, você vai lá e abate. Aí é uma coisa. Aí é outra coisa. Agora, se for a distância... Agora você vai caçar igual o pessoal caça na mangueada, a pé. Vai caçar com a 22, vai caçar com... Você tá pedindo pra... Você vê que como eu entendo de arma, como eu entendo de outras coisas. Minha área é agronômica, eu não entendo de arma. Nunca dei tiro, mentira, não tô mentindo. Já dei tiro, mas em clube de tiro só também, com permissão, com o instrutor, e foi só de 22 também, que eu já vi. Outro calibre, não sei se você me falar. Tem que tirar o teu CR, velho. Não sei nem o que foi. Vamos dar sequência depois disso. É uma coisa interessante, cara. É um assunto polêmico. Então, assim, recapitulando a nossa conversa, cara, sobre produtor pode ter sim arma na sua propriedade. Contanto que seja propriedade dele ou que ele more. Aí detalhe, viu? Esse assunto é muito importante. Que o porte eles fica delimitado à propriedade que ele indicou na Polícia Federal. Certo. Então assim, vamos lá. Eu comprei... Tem que fazer na parte 1, parte 2, parte 3. Certo. Vamos lá. Eu comprei uma arma. Eu tenho uma propriedade rural de 1.000 hectares. Eu comprei uma arma. Eu fico restrito aos 1.000 hectares. Eu posso rodar com ela. Exato. Desde que seja informado, desde que seja registrado, desde que siga todos os protocolos que a Polícia Federal... E desde que não haja uma rodovia lá dentro. Rodovia estadual, federal, municipal. Dividindo. Dividindo? É, porque você tem que sair da propriedade para entrar de novo, né? Que aí delimita... É uma formalidade ridícula. Mas porque às vezes você tem a propriedade, ela pega os dois lados da rodovia. Certo. Fazenda grande, fazenda de 20 mil hectares. Normal certo. Isso. Tem os dois lados. Pô, vou passar pro outro lado, é a mesma matrícula. Tem que informar? Você não consegue, você não pode. Meu Deus. Exato. Tem que informar? Aí o que eu faria numa situação dessa? Eu compraria uma pra deixar do outro lado. Aí tem uma aqui e outra ali. Ué, você pode ter duas. Duas armas, porque tua rodovia passou uma rodovia federal lá. Exato. O limite de arma pela Polícia Federal são duas só, tá? Duas também? Duas, infelizmente são duas. Eles reduziram, era 4, caiu pra 2. Caiu pra 2 só. Por pessoa. Exato, por pessoa. Por CPF. Exato. Bota o funcionário pra morar do outro lado. Tipo assim, eu e minha mulher pode ter. Eu e minha mulher pode ter. 2 por cada. Pode, exato. Pode? Pode, normal. Normal.
Normal. Duas... O requisito é 25 anos só pra cima, né? Pra você ter arma de fogo. Então tá, arma de fogo. Eu tenho uma propriedade rural. Estou registrado no meu nome. Eu posso ter duas e registrar no nome da minha mulher também mais duas, vamos supor. É a arma dela, né? A arma dela, no caso, assim. Você não pode Isso é permitido. Não, sim. Exato. Isso é permitido. Sim. Isso é permitido. Só que você porta a tua e ela porta a dela. Entendi. Né? Vamos colocar assim, nós estamos sendo bem técnico aqui. Certo. Né? Bem técnico, exatamente. Tá? Não quer dizer que isso vai acontecer, ou que deva ser assim, ou que você vai deixar de se defender por causa que, essa aqui é a arma da minha mulher, não posso usar. Não, sim, nós estamos usando o termo Entende? técnico de registro, né? Exato. Nós estamos falando tecnicamente é isso. Tecnicamente é isso. Exato. Que legal, cara, interessante. Outra coisa, outra pergunta, assim, bem interessante. Essas armas de fogo que hoje existem, infelizmente, se não existir, existe, cara, mas tem muito proprietário, muito agricultor rural que tem arma de fogo e não quer registrar e não quer, como que eu vou te dizer assim, informar que possui arma de fogo. Existe uma forma de legalizar isso? Hoje, vamos dizer assim. O cara tem a arma sem registro? Não, a arma possui, vamos dizer que a arma possui registro, mas eu nunca informei pra Polícia Federal que eu tenho uma arma. Mas se ele tem o registro, a Polícia Federal sabe, a não ser que seja um registro muito antigo. Tem como legalizar isso, vamos dizer, hoje? Olha, é possível. É possível, não é muito fácil, mas é possível sim. Isso acontece muito em inventário. A pessoa morreu, o proprietário rural. faleceu, aí faz lá o inventário, tem 3 carabinas, 2 pistolas. Uns revólver antigo, carabina antiga e tal, e aí os filhos nunca gostaram muito de arma, mas agora quer regularizar, né? Dá pra fazer, mas precisa de advogado, né? Precisa de advogado. Você precisa consultar um advogado. Mas dá pra regularizar. Dá. Interessante. Porque assim, você tem que comprovar a origem do negócio. Certo. O problema é quando você não tem origem. Quando não tem origem. Tem uma arma, meu avô comprou e não tem nada. Não tem registro, não tem nota fiscal, não tem nada. Tem nada que comprova de onde que veio. Essa arma é totalmente ilegal. Agora, quando a arma tem registro, o registro está vencido, é irregular. Ela é ilegal. Entendeu? Nós estamos falando de uma coisa, uma regularidade penal e uma regularidade administrativa. Eu, particularmente, entendo assim. Não vejo motivo nenhum para negar. Só que assim, é claro, você vai ter que demonstrar para a Polícia Federal, né, que precisa por causa disso, daquilo, ou então você tem que registrar no teu acervo de CAC, né, no tiro, na caça, coleção. Entendi. Legal, cara. Cara, vamos lá, para nós encerrar aqui, a gente já tá aí mais ou menos quase uma hora e pouquinho já falando disso aí, um bate-papo legal. Cara, para produtor rural que quer ter seu porte de arma, então é possível. Cara, o que você recomenda hoje para produtor rural que quer ter porte de arma? Hoje, Rodrigo, o que você recomendaria para ele? Porte federal, para ele poder transitar em qualquer lugar? Isso. O que eu recomendo em qual aspecto? Calibre? Que não. O que você recomenda por onde iniciar? Primeira coisa, a pessoa só tem direito a quem está correndo risco de vida, né? Como eu disse, né? Contrata um advogado ou um despachante que entenda do assunto, faça uma consulta, descreva o seu caso, leve os documentos pertinentes e veja se existe uma viabilidade do caso. Né? Se houver viabilidade, contrate essa pessoa para dar entrada. Fazer por conta própria não recomendo. Não recomendo fazer por conta própria? Não recomendo. De maneira ir lá alguma. Principalmente direto. O porte. Entendi. Não recomendo. Assim, é um assunto complexo. Às vezes por uma coisinha ou outra que você achou que não era importante, mas que era muito importante e você omitiu, né, por não dar a devida importância, você pode ter seu pedido indeferido. E como eu disse, nós vivemos um governo desarmamentista. Extremamente. Então, independentemente do... Eu que não vou entrar no mérito se o delegado é armamentista ou não, mas a gente não pode esquecer que existe toda uma cadeia de comando. O Ministério da Justiça, diretor-geral da Polícia Federal, superintendentes, delegados. Então, existem normas que vêm de cima para baixo. E do que a gente percebe é que elas são justamente nesse sentido, né, para dificultar o máximo possível o acesso à arma de fogo. Interessante. E uma última pergunta aí. Rodrigo, quais são seus planos para o futuro hoje, como pessoa, como advogado? E agora, parabenizar você que vai ser pai agora, recentemente aí, daqui a pouco tá no forno já, né, quase
Daqui uns dias, Daqui né? uns dias já vai ser pai aí. Cara, o que é o plano do Rodrigo hoje pro futuro? Depende, são várias áreas, né? Vamos falar, vamos limitar a pessoal e profissional. Pessoal e profissional. Vamos funilar o processo. O pessoal é filho agora, né? Não tem outra coisa pra pensar. A gente pensa nisso aí 24 horas por dia, né? Já pensou em... Olha, eu vou te dar um conselho. Eu sou pai, cara. Começa a dormir, cara. O pessoal fala pra aproveitar. Teu pai tá aqui, tá assistindo nós. Ele sabe muito bem que ele tá... Começa a dormir, mas assim... Cara, e porque depois que nasce, cara, eu sei, é só os primeiros 30 dias também, mas depois vai embora, né? Depois começa a crescer e passa muito rápido. Passa muito rápido. O pessoal pensa justamente nisso, né, cara? No Miguelzinho que tá vindo, em pegar firme no tiro esse ano, que ano passado eu praticamente não atirei. Na verdade, 23 e 24 não atirei quase nada, e 22 eu tava num ritmo tava bem firme, tava em alto nível já. Tava entrando no alto nível, e aí veio 23, política, etc. Foi quando começou essa época de assessoria, acabei me afastando. Então, basicamente é isso, né? Cuidar o quê? De saúde mental, saúde física e do filho, né? Isso aí acho que a gente não pode esquecer nunca. E agora do aspecto profissional, vamos lá, primeira coisa, né? Ajudar todos que precisam, porque o momento é complicado para o segmento. Quem vive de arma de fogo hoje, seja lojista, dono de clube, instrutor, enfim, quem depende diretamente de arma de fogo hoje está passando uma barra extremamente difícil. Comércio. Muito, muito, muito difícil. Cara, nós estamos falando de uma queda de faturamento de 95%. Nossa. Exato. É muito grande a queda de faturamento das vendas, enfim, né? Caiu bastante. Não, caiu demais, despencou. Os funcionários, a loja tinha 15 funcionários, tá trabalhando hoje o cara e a esposa. É catastrófico, você não tem ideia. O que esse governo fez, 23 ficou o ano inteiro parado. Mas enfim, dar uma força para esse pessoal na medida que eu posso, né? Sempre procurando me aprimorar e encontrar cada vez mais soluções para os problemas e para as pegadinhas que o governo vem aplicando na gente, né? E aí isso aí eu faço tanto como advogado, tanto como coordenador do ProArmas, né? Ou então diretor jurídico do clube. Me especializar cada vez mais nessa área. Uma área que é carente, uma área que atualmente, vamos dizer assim, até o 2022 era responsável por 4% do PIB do Brasil. E hoje está em frangalhos e precisa de alguém para ajudar esse pessoal. E eu pretendo me especializar cada vez mais nisso e ajudar a maior quantidade de pessoas possível nesse aspecto. Beleza? Obrigado pelo convite, ter aceitado o convite, né? A gente já veio falado já alguns meses atrás, já tinha conversado. Tem uns dias já que a gente vem conversando. Obrigado pelo convite, tá? Obrigado mesmo por ter participado disso. Isso aqui é levar informação realmente para o pessoal que nos assiste, que nos vê, enfim. Existe muita desinformação. Eu acho. Não é pouco. Existe muita desinformação por diversas partes, enfim. Muita gente não sabe. Seu conselho eu vou começar a seguir, vou começar a procurar um advogado e ter em família, eu acho que já passou da hora. Eu acho que no meu ponto de vista, qualquer pessoa, tem duas coisas que qualquer empresário ou produtor rural, enfim, qualquer um tem que ter. Um é um advogado e o outro é um contador. Exato. Então são duas áreas extremamente que precisam ser muito bem reestabelecidas. E, cara, se você fique à vontade, se você quiser deixar um recado, mandar um abraço para alguém, enfim, fique à vontade. E obrigado por ter vindo, Rodrigo. Obrigado mesmo, de coração. Rapaz, só agradeço. Queria deixar uma dica pro pessoal que estiver assistindo o vídeo, né? Quando tiver dúvidas sobre o assunto, procure uma pessoa de sua confiança. Evite vídeos do YouTube, que tem muita gente hoje que vive só do clickbait, sabe? Olha, é isso, aí vai ver, você acaba sendo desinformado ao invés de informado. Certo. E você pode acabar se prejudicando por conta de uma informação equivocada. Né? Procure um profissional, literalmente. Procure um profissional para realmente saber o que é verdade. Exato. E o que é mentira. Né? Exato. Porque parar de desinformar. Sabemos que na internet tem muita coisa boa. Sim. Também, tem. Saber filtrar literalmente o que realmente nos importa. Mas procure um profissional. Exato. Beleza?
Obrigado, gente. Falei. Tô hoje encerrando isso aqui com o Rodrigo. Até a próxima. Um forte abraço.